Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de O Último Azul, longa brasileiro dirigido pelo Gabriel Mascaro, filme que teve rodagem inicial em festivais e que venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim, gerando bastante repercussão e que chegou agora, no dia 28 de agosto, aos cinemas brasileiros, distribuído pela Vitrine Filmes. E tem no seu elenco a Denise Wagberg no papel de destaque e o Rodrigo Santoro, que aliás, eles estão muito bem. E o enredo se passa num Brasil distópico, onde o governo implementa uma política cruel de exílio forçado para idosos, tudo em nome de uma suposta maximização da produtividade econômica. E a protagonista, a Teresa, uma senhora de 77 anos, feito pela Denise Wagberg, decide resistir a essa ordem, transformando a sua casa em um marco de resistência, e o diretor constrói aqui uma narrativa que mistura elementos de ficção especulativo com toque de realismo mágico, explorando não só o envelhecimento, mas também as raízes culturais amazônicas, com locações em Mangaparu e Manaus, que trazem muita gente que tá vendo o filme para dentro da história. E essa é uma obra bastante contemplativa, lenta na maioria do tempo, porque ela estabelece muito esse mundo opressivo, criando muito contexto, contando detalhe por detalhe da história, o que pode testar a paciência de quem busca um ritmo mais acelerado, mas serve para aprofundar o conflito interno da personagem. E a direção do Gabriel Mascaro confirma o seu status como um diretor inovador no cinema brasileiro contemporâneo, ele que fez obras como Boi Neon, aqui usa uma abordagem sensorial com planos bem amplos que capturam muita umidade da Amazônia e a claustrofobia de uma resistência solitária, mas com aquele tempero nordestino único. E o que me chamou a atenção foi como ele integra elementos de fantasia de forma sutil aqui, criando uma atmosfera onírica que questiona o que é real e o que é memória. É um trabalho que, na minha opinião, é muito difícil de entregar, gente. E fazer com que o público entre nesse universo lúdico é desafiador e requer uma atenção maior a detalhes dos realizadores, e eles não decepcionam aqui nessa criação. O roteiro, assinado pelo próprio Gabriel Mascaro, em parceria com a roteirista Mariana Rondon, é afiado na crítica social, denunciando o descaso com os idosos e uma sociedade obcecada pela eficiência. Os diálogos são econômicos, mas carregados de subtextos, evitando exposições desnecessárias, e explora temas como memória coletiva e herança indígena de maneira orgânica. O texto tem muita força em humanizar os personagens secundários, como o Neto, interpretado pelo Adenilo, que traz dilemas geracionais para o centro da trama. E esse roteiro acerta ao não cair em maniqueísmos, mostrando que a opressão vem principalmente desse sistema que nós brasileiros entendemos muito bem como funciona, deixando a mensagem bem clara para quem quiser entender o verdadeiro sentido dela. Aqui não existe só esses vilões caricatos, o buraco aqui é muito mais embaixo. E as atuações são ótimas, principalmente com grande destaque para Denise, que entrega uma performance monumental como a Teresa, uma mulher teimosa, vulnerável e cheia de camadas na personalidade. Ela transmite aquela resiliência através de gestos mínimos com olhares fortes que marcam, e tem cenas de conforto emocional que, olha, mexeram comigo, a ponto de me emocionar em alguns momentos, porque a forma como ela é tratada aqui gera uma mistura de sentimentos de raiva e impotência diante dessa situação. É muito desconfortante. Já o Rodrigo Santoro, no papel de um familiar, traz profundidade, fugindo da mesmice dos seus últimos papéis em Hollywood. Ele se entrega perfeitamente ao tom brasileiro, aqui fazendo com que o seu personagem seja fundamental para todo o desenvolvimento da trama. Ele já mostrou ser um bom ator quando ele trabalha nesse tipo de papel, que requer muito mais o lado emocional, muita visceralidade na interpretação, e a cinematografia é belíssima, capturando a exuberância e a imensidão da Amazônia, simbolizando tanto a beleza quanto a ameaça iminente. Os enquadramentos amplos da floresta contrasta em closes íntimos na casa da Teresa, criando uma sensação de isolamento
que me lembrou muito o filme Árvore da Vida, do Malik, porque ele abusa do uso natural da luz para realçar as texturas, como a umidade nas folhas ou a poeira nas ruas de Manaus. São muitos detalhes que engrandecem muito Longa. De uma forma geral, é um cenário realmente muito vivo. É um trabalho que não só serve à história, mas eleva o filme ao nível visual poético, como todo o resto do filme. Já a trilha sonora usa mais sons experimentais, misturando ruídos ambientais da floresta com percussões indígenas e cordas, que constrói tensão sem dominar a cena. Diferente de thrillers hollywoodianos cheios de orquestra, aqui a música surge organicamente, com ecos de rituais ancestrais, reforçando o elemento mágico do filme. Ele traz uma abordagem mais introspectiva que me fez apreciar essa sutileza. Honestamente, é uma das trilhas mais originais do cinema brasileiro recente, contribuindo muito para essa imersão. O design de produção impressiona pela economia, já que não tem aquele orçamento generoso, só que mesmo com poucos recursos, ele recria um Brasil futuro com toques realistas, casas adaptadas com tecnologia e elementos indígenas integradas ao cotidiano. As colônias de exílio são sugeridas mais do que mostradas, o que economiza nesse orçamento e aumenta o mistério, evitando o erro de superproduções. A edição é bem precisa, alternando entre ritmos lentos com picos de urgência, mantendo o fluxo narrativo coeso, mesmo nos momentos mais abstratos. E tecnicamente, O Último Azul é uma reflexão poderosa sobre o envelhecimento. O diretor infunde o filme com críticas ao etarismo e ao capitalismo predatório, mas de forma poética, usando o azul como metáfora para memórias que se dissipam como trilhas na floresta. É sincero em mostrar a força das mulheres idosas, frequentemente invisibilizadas no cinema, e me tocou pela honestidade ao lidar com temas indígenas sem romantização excessiva. Eu vejo nessa obra um avanço no gênero de ficção científica brasileiro, questionando se essa desobediência não é o único juízo em tempos loucos. E O Último Azul brilha pela sua originalidade latina, fugindo da fórmula americana e se alinhando mais a produções independentes. Ele tem os seus defeitos, alguns até que incomodam, mas no fim das contas, O Último Azul é uma joia do cinema brasileiro que me fez refletir bastante sobre como tratamos os nossos idosos e a nossa herança cultural. É um filme muito tocante, uma obra nacional realmente ambiciosa. E pro Último Azul, nota 8. E esse filme está na disputa para ser o representante do cinema brasileiro no Oscar, filme que vai ser escolhido de uma lista com nomes como Agente Secreto, Homem com H. É uma lista bastante interessante e que O Último Azul está na briga. E que, se for escolhido, vai ser um forte candidato com certeza para representar bem o Brasil. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e fui!